adorando o Senhor. Gil, através também da nossa transmissão, Gil se alimentava aqui através da página do Facebook. E ontem eu recebi um recado dele, falou: pastor, eu, a Andréia, o Gildeon, que é o filho dele, estamos participando de uma igreja aqui, não me lembro o nome da igreja agora, mas tirou foto lá com o pastor dele, achei muito bacana. Então, fruto desse trabalho, fruto do que a gente prega aqui nesse lugar. Amém, queridos? Glória a Deus pela sua vida. Queridos, eu quero trazer para vocês, quando nós abrimos a Igreja Manancial, foi debaixo de uma direção de Deus, e Deus nos deu um versículo, e nesse versículo tinha 4 promessas. A Igreja Manancial nasceu no dia 16 de maio de 2009. No dia 16 desse mês, nós iremos completar 14 anos. 14 anos da Igreja Manancial, que nasceu debaixo de uma palavra. E hoje eu quero trazer essa palavra e quero detalhar essas 4 promessas que Deus nos fez. E todos vocês, membros da Igreja Manancial, ou que se alimenta na Igreja Manancial, está debaixo dessa promessa. Amém? Mas eu quero que vocês entendam que toda promessa tem um si. Diga comigo, toda promessa tem um si. Então, não é porque prometeu vai acontecer. Porque toda promessa de Deus, ela é condicional. Toda promessa que Deus fez e faz na Bíblia, porque se fosse assim, a Bíblia tem mais de 8.000 promessas, então vai acontecer na vida de todo mundo, não é verdade? Mas a palavra de Deus, as promessas que tem na Bíblia, ela é condicional. Há uma condição. Um versículo que todo mundo sabe é 2 Crônica 7,14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua. Isso é uma promessa, mas antes tem o se, o meu povo. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, se o meu povo se arrepender dos seus maus caminhos. Então veja que tem um se. Então não é porque é uma promessa na sua vida que vai cumprir. Você está aí? Muitas pessoas morreram sem cumprir a promessa. É tanto que um louvor que fala assim, que você não vai morrer sem antes a promessa se cumprir. Meu irmão, se você não estiver debaixo do si de Deus, vai morrer e a promessa não vai se cumprir. Você está aí? Eu quero que você entenda isso. Não é porque há uma promessa. Olha, Deus tem uma promessa na tua vida. Sim, tem. A questão é, se você estiver debaixo daquela promessa, aí as coisas vão acontecer. E hoje eu tenho uma palavra que vai detalhar tudo isso. Eu quero que você preste bastante atenção para você entender. Amém? Então, quando Deus nos deu uma direção, essa visão da Igreja Manancial, está debaixo dessa palavra de Isaías 58:11. Amém? Acompanhe na sua Bíblia, Isaías 58:11. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Ótimo. Hoje nós vamos ler vários versículos na Bíblia para você ter um entendimento. Certo? Então vamos lá. Isaías 58:11 diz assim: Yahvé será o teu continuamente e te assegurará a fartura, mesmo em terra árida. Ele revigorará os teus ossos, e tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante, cujas águas nunca se esgotam. Agora coloca na João Ferreira de Almeida, por favor, Léo. João Ferreira de Almeida. E diz assim: o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um cujas águas nunca faltam, como um manancial. Amém?
Então, a primeira promessa aqui é que te guiará continuamente. A primeira promessa que a gente tem debaixo dessa palavra, quando nós abrimos o ministério, é que o Senhor iria nos guiar continuamente. Agora, o que é esse guiar continuamente? Então, se o Senhor vai me guiar continuamente, a gente vai estar em caminhos corretos, as coisas vão dar certo. O problema é que a gente precisa esperar a direção de Deus. E muitas vezes nas nossas vidas nós tomamos as nossas próprias direções. E aí a gente pergunta a Deus por que não está acontecendo. Mas eu preciso estar debaixo dessa promessa. Ele te guiará continuamente. O que é guiar? É alguém dar uma direção e você ir. Amém? Quando você liga o seu Waze, ele vai, que é o seu GPS, vai falar o caminho e você vai ser guiado por ele. E quantos de vocês já entraram em ruas que não deveriam entrar? Eu já entrei em rua sem saída. Quantos de vocês aqui? Tem um aplicativo aí que não tem 100% de precisão, mas a gente segue. E agora o Senhor está dizendo, eu que vai nos guiar continuamente. Isso é direção. É o mesmo que vinde após mim, ser guiado por ele é acompanhá-lo, é deixar ele na nossa frente. O problema é que nós tomamos a frente de tudo, tomamos a frente do nosso problema, tomamos a frente de situações da nossa vida, que ele deveria estar na frente, a gente deveria estar acompanhando, seguindo uma direção dele. Você está aí, meu irmão? Então, ser guiado continuamente por ele é uma opção, é você quem decide. Mas, se eu fizer isso, isso quer dizer que as promessas dele se cumprirão na minha vida. Mas se eu não fizer isso, logo essas promessas não vão se... Você está entendendo isso, irmão? Ah, pastor, então é por isso? É, por causa da sua desobediência. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O povo de Deus, quando saiu do Egito, Deus estava guiando eles 24 horas. Quanto tempo? Era 24 horas por dia, o Senhor estava guiando eles. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Presta atenção como que era essa questão de ser guiado por Deus. Olha como que funcionava. Presta atenção aqui e você vai entender. Números 9, 15. Vamos ler até o 23. Ser guiado por Deus, meu irmão, é muito mais além. Só consegue ser guiado por Deus quem tem intimidade com Ele. Se você viver uma vida sem a presença dEle, você nunca vai entender o mover da nuvem de Deus, o mover da glória de Deus. Você sempre vai fazer de acordo com a sua vontade e o seu querer. Você vai andar na força do seu braço. E a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem, que confia na força do seu braço. Então você vai fazer a sua vontade e o seu querer, e aí você vai para o lugar errado. Você vai fazer que nem o Waze, às vezes, entrar em rua sem saída. Você está aí, irmão? Então, vamos lá? Presta atenção no que diz aqui. Eu estou falando aqui de que ser guiado continuamente por Deus. Amém? Então preste atenção. E no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo e sobre a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até o amanhã. Assim era, de contínua nuvem a cobria, e de noite havia aparência de fogo. Ou seja, a mesma nuvem, à noite ela mudava a aparência dela, para que o povo pudesse enxergar. Por exemplo, quem é que enxerga as nuvens à noite? Você está aí, irmão? Se não tivesse a lua, você não ia enxergar nada aí. Não é verdade? Então, para enxergar essa nuvem, ela mudava a aparência dela com a aparência de fogo. Vamos continuar. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. Então a nuvem ficava em cima da tenda.
Quando a nuvem se movia da tenda, era tempo de partir. Aí eles entendiam que a nuvem estava se movimentando, e quando a nuvem se movimentava, eles também tinham que se... Agora, como identificar essa nuvem do Senhor em nossas vidas, pastor? Como identificar que há uma movimentação, o Senhor nos guiando para um determinado caminho? Vamos continuar lendo o texto. Os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Presta atenção no texto aqui. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor, se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. Então a nuvem, eles andavam, e a nuvem parava sobre o tabernáculo, ali eles tinham que parar. Era um sinal que eles tinham que parar. Era um sinal que era momento de ficar naquele lugar até o Senhor dar uma ordem. Ou seja, isso é ser guiado continuamente. É estar debaixo de uma nuvem de glória. É estar debaixo de uma presença. Agora, como você quer ser guiado se você não está debaixo da presença de Deus? Você anda debaixo de tudo que é presença, de tudo que é direção, menos a de Deus. Você está aí, irmão? Eu quero que você entenda que Deus tem o melhor para mim e para você. Tem, mas é preciso estar debaixo dessa nuvem de glória. Presta atenção nisso aqui. Pode continuar lá, por favor? Eu não li todo, não. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. Agora pode continuar. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Então a nuvem parou, eles paravam. A nuvem andou, eles andavam. Porque eles eram guiados continuamente. Uma promessa de Deus para a tua vida é te guiar continuamente, mas para isso você precisa entender, se você está sendo guiado por algo e algo para, você vai parar também. Isso quer dizer o quê? Ser guiado por algo é nunca passar à frente dele. Então, ou seja, ser guiado por Deus é nunca passar à frente. Agora fala para o teu irmão, se você está se perdendo, é porque você está na frente de Deus. Você entende isso? Diga amém. Eu quero que você... Agora, algo muito interessante aqui. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam. Segundo a ordem do Senhor, partiam. Presta atenção aqui. Porém, outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. E quando ela se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Não importa o momento que a nuvem iria se mover, eles tinham que partir. Ao movimento da nuvem, eles tinham que partir. Ao movimento da glória, você tem que seguir. Você entende isso? Não importa o horário, não importa o tempo, não importa o lugar. Se o Senhor está te dando orientação, segue. Agora, esse povo passou quanto tempo no deserto? Quanto tempo? Quanto tempo? 40 anos no deserto. Agora, eles passaram 40 anos andando. Por quê? Porque eles paravam. Veja que, quando a Bíblia fala que ficaram 40 anos no deserto, eles, às vezes, ficavam parados muito tempo. E por que Deus parava aquele povo muito tempo? Presta atenção nesse versículo aqui, ó. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinham, 2 dias, ou 1 mês, ou ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alcançando-se ela, partiam. Ou melhor, alçando-se ela, partiam, ou seja, se movendo, se movimentando. Pode colocar na King James agora, preste atenção. O povo ficava às vezes dias,
às vezes semanas, às vezes meses, às vezes um ano parado em um lugar. Por isso que durou 40 anos. Porque 40 anos andando dá para ir em muito lugar, gente. Eles não andavam todos os dias, ficavam parados. Mas por que Deus parava aquele povo? Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes Deus tem que te parar para te transformar. E Deus parou aquele povo para que eles fossem transformados. Eles ficavam dias, meses, até um ano parado em um só lugar para que Deus pudesse trabalhar. Naquele período eles tinham que depender de Deus. O que é que tem no deserto, irmão? Imagina você ficar um ano parado em um lugar no deserto. O que é que tem lá? É aprender a ficar na total dependência de Deus. Muitas vezes Deus vai te paralisar em um local para você aprender a depender dele. E ele dizendo, e eu te guiarei continuamente. Ou seja, minha presença estará com você continuamente. Aprender isso, irmão. Essa é uma lição muito difícil. Essa porta está fechada? Porque parece que hoje o barulho está mais. Tem que colocar uma cortina na porta ali para abafar o barulho das crianças. Mas vamos lá. Preste atenção. O que eu quero que vocês entendam é que ele está dizendo, eu vou te guiar continuamente. Agora, não é você que determina o caminho, é ele. E eles andavam com o mover da nuvem. Eles partiam através do mover da... Então, eles estavam sempre de olho em quê? 2 pessoas vieram para a igreja hoje. Quero agradecer a vocês que veio para a igreja. Eles se movimentavam através do mover de quê? Da nuvem. Eu quero que vocês entendam que eles ficavam olhando para a glória, a visão deles estava onde? Na glória de Deus. Quando essa glória se movimentava, eles também... Então, entenda, às vezes ficava um dia. Imagina, eles acampavam ali, chegavam no lugar, acampavam, no dia seguinte tinha que tirar tudo de novo e ir. Às vezes ficava um mês, às vezes ficava um ano. Tudo isso para o trabalhar de Deus. Deus está dizendo, vocês vão andar de acordo com a minha direção. Então, para estar diante dessa promessa, você precisa estar em obediência para que o Senhor possa te conduzir ao lugar que Ele quer te levar. Te conduzir, tirar você da terra do Egito, a terra de pecado, de sequidão, de angústia, de tristeza, de fracasso, de derrota. Ele quer te conduzir, mas você precisa aprender a confiar nele. O momento de andar e o momento de parar. Você está aí? Diga amém. Aqui está um povo que se conduzia de acordo com a glória de Deus. 23, para finalizar. Conforme as determinações do Senhor, acampava, e conforme as ordens do Senhor, marchavam, prestavam culto a Yahvé, segundo as ordens de Yahvé, comunicados por Moisés. Ou seja, aquele período que eles ficavam parados no lugar, era um período de estar prestando culto a Deus. Só adore. Enquanto a nuvem não se movimenta, você faz o quê? Adore. Pastor, eu estou debaixo de uma situação complicada e a nuvem continua parada. Só adore. Cultue. Clame. Faça culto a Deus. Entregue a sua vida verdadeiramente a Ele. Confie nele, que Ele vai te conduzir para um lugar de glória. Você está aí, meu irmão? Está entendendo isso? Então perceba aqui que foi 40 anos trabalhando neles, não que eles andaram 40 anos no deserto. Eles ficaram 40 anos no deserto, mas não andaram 40 anos. Porque Deus estava tentando trabalhar naquele povo. É o que diz em Lucas 9, 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Deus estava fazendo aquele povo aprender a negar a si mesmo e confiar exclusivamente nele. Você entende isso, irmão? Meu irmão, aquele povo viveu no Egito. Aquele povo aprendeu a adorar deuses estranhos. Aquele povo via Deus em tudo quanto é lugar. Aquele povo via as riquezas do Egito e vivia numa miséria. Eles começavam a desejar o ouro do Egito.
Eles passaram a gostar tanto que quando saíram, ficavam com saudade da comida do Egito, do coentro do Egito, do cominho do Egito. Então perceba que o Egito estava neles. Então Moisés estava tirando o povo do Egito, mas Moisés não tinha poder de tirar o Egito do povo. E para tirar o Egito do povo, Deus precisou trabalhar internamente naquele povo. Por isso que ele teve que ficar 40 anos no deserto. Você está aí, meu irmão? Então, o Senhor, você está debaixo dessa promessa que será guiado por Deus contínua. Você entende isso, meu irmão? Amém? No Salmo 23 diz assim: guia-me mansamente às águas tranquilas. O Senhor está dizendo: eu vou guiar você, eu vou conduzir você. Isso é uma promessa. Eu só preciso estar debaixo do mover da nuvem. Eu preciso estar diante da presença de Deus. Porque se estiver distante dele, não vai acompanhar a nuvem. Só quem está perto dele. Então, meu irmão, se você se distanciou dele e você quer essa promessa sobre a sua vida, que ele vai te guiar continuamente, aproxime-se de Deus, aproxime-se da presença dele, que você vai ter uma direção certa para a sua vida. Amém, meu irmão? Romanos, no capítulo 8, 14, diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, quem está debaixo da promessa não viaja sozinho, irmão. O Senhor sempre estará contigo. Entenda isso, por favor. Você está aí, meu irmão? Você vai ser, quando você está viajando com ele, quando você está debaixo da promessa dele, o próprio Salmo 23, no versículo 4, diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Como é que a gente tem a palavra consolo? A gente só tem uma explicação. É alguém que está chorando e você chega perto. Mas se você for olhar a palavra consolar aqui, é aliviar a dor do sofrimento, da aflição. É proteção. A palavra consolo também é proteger. Quando diz a tua vara e o teu cajado me consolam, fala de proteger, arrancar do perigo. Então, quando eu estou debaixo dessa glória, quando eu estou debaixo dessa direção, eu estou certo de que Ele vai me consolar, Ele vai me tirar do perigo, Ele vai me tirar da situação ruim que eu estou vivendo. Você está aí, irmão? Você está entendendo isso? Por isso, é preciso entender e deixar Deus liderar a direção da nossa vida. Porque a partir do momento que você entrega a sua vida a Ele, você não vai mais para onde quer. Olhe para o seu irmão e diga: não é como você quer. A partir do momento que você entregou a vida para Ele, não é mais como você quer, não é mais do jeito que você quer, agora é do jeito dele. Você entende isso? Diga amém. Agora a segunda promessa, que está em Isaías 58:11, para que você acompanhe nessa noite, fala de provisão. Isaías 58:11, a segunda promessa fala de provisão. Quando diz assim, põe aqui, isso. Primeiro, Yahvé será o teu. Eu vou falar até vocês participarem, porque senão você vai dormir aí. Não tem nada pior do que um pregador estar pregando para a gente dormindo. É horrível. Alguém aqui já conversou com alguém dormindo? É uma conversa boa, né? Você fala: está tudo bem com você? Isso quer dizer está ótimo, não é? Então vamos lá. Yahvé será o teu guia continuamente e assegurará a segunda promessa daqui, dizendo que vai haver o quê? Provisão, fartura. Então, quem está debaixo da promessa terá o quê? Terá o quê? Provisão, fartura. Você está aí, meu irmão? Para você entender melhor, olha só, vou falar rapidamente para não ficar muito longo. Joel 2:27 diz: e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. O meu povo nunca mais será envergonhado. Ou seja, o meu povo não passará mais privações, o meu povo não será mais
viverá mais nessa miséria, não passará mais por essa vergonha, porque há uma promessa sobre o povo de Deus, que haverá provisão. A segunda promessa aqui é que haverá provisão, mas para isso eu preciso estar debaixo da autoridade de Deus, eu preciso estar debaixo do alinhamento de Deus, eu preciso estar debaixo daquilo que o Senhor ordena para a minha vida, amém? Se você não estiver debaixo dessa submissão a Deus, meu irmão, você não vai cumprir aquilo que Ele manda você fazer. E quando você não cumpre o que Ele manda você fazer, logo você já não está mais debaixo da promessa. Quantos de vocês já perguntou, ô Deus, tanta promessa na tua, e o Senhor não cumpriu nenhuma ainda? Quantos de nós já falamos isso, não é verdade? Por que as promessas de Deus não se cumprem na minha vida? Agora volta para você. Por que eu não ando segundo o alinhamento de Deus? Por que eu não ando segundo a nuvem? Por quê? Senta aí. Olha o que diz Filipenses no capítulo 4, 19. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ele está dizendo o quê? Eu vou suprir tudo que você precisa em Jesus. E Jesus disse o quê? Aquele que quiser vir após mim, negue-se. Ou seja, andar segundo a vontade dele é negar. Agora olhe para o seu irmão e pergunta, você tem negado a você mesmo? Você quer a promessa, você quer viver em fartura, mas não tem coragem de negar a si mesmo. Aí você pergunta, Deus, por que não se cumpre? Porque você não tem coragem de negar a você mesmo. Eu não ouvi um amém. Então, meu irmão, se não fala amém, fala misericórdia, Senhor. Isso. Você está aí, meu irmão? Olha, ele promete para você, mas você precisa entender, para que eu venha viver na provisão e na fartura, eu preciso estar debaixo dessa promessa. Para estar debaixo da promessa, eu tenho que estar debaixo de obediência. Olha o que diz Salmo 81, preste atenção aqui, Salmo 81, 10. Eu te fiz subir do Egito, abre bem a tua boca e te satisfarei. Abra a boca, irmão. Abre bem a tua boca e te satisfarei. Eu vou suprir toda a tua necessidade. Eu vou suprir. Agora você precisa estar debaixo de obediência. Eu estou pregando para você nessa noite a palavra pela qual o Senhor liberou para nós abrirmos esse ministério, essa igreja. E o Senhor quer que isso aconteça na tua vida, meu irmão. Ele quer que você ande de acordo com o mover do Espírito. Ele quer que você entenda que vai haver fartura, vai haver provisão sobre a sua vida, meu irmão. Então a primeira promessa é ser guiado por Ele continuamente. A segunda promessa é que vai haver. Então fala para o teu irmão assim, vai haver provisão na tua vida, meu irmão. Terceira promessa do Senhor, quando a gente está debaixo do mover, debaixo da palavra, debaixo de obediência, é 58:11. 58:11, presta atenção, aí é 2:58. Não tem como deixar salvo aí não, né? Isso. Mesmo em terra árida. Veja, ele diz que vai ter fartura mesmo em terra árida. Terra seca. Mesmo em situação contrária. Mesmo que as coisas não estejam agindo, tem tudo para dar errado, ele diz, vai haver fartura. Está vendo sequidão em vários lugares, mas ele está dizendo, olha, mesmo que a coisa esteja seca para você, mesmo que esteja complicado, vai haver fartura.
mesmo quando os teus olhos não estiverem enxergando, Ele está dizendo, vai haver fartura, vai haver provisão. Você está aí, meu irmão? Aí Ele diz aqui, a terceira, é essa aqui. Ele revigorará os teus, e tu serás como... Olha só aqui. E Ele revigorará os teus. Terceira promessa, revigorar os ossos. Diga comigo, revigorar os ossos. O que o osso representa no corpo humano? Estrutura. Se tirar o osso do homem, ele não para em pé. O que o Senhor está dizendo? Eu vou fortalecer a sua estrutura. Eu vou mudar a sua estrutura. Seja ela emocional, seja ela familiar, seja ela financeira, seja ela qual for, eu vou fortalecer a sua estrutura. Eu vou reestruturar você. Essa é a promessa que Ele está liberando para você. Eu vou reestruturar você. Você só precisa estar debaixo de obediência. Quem está debaixo de obediência está debaixo das promessas. Quem está fora da obediência está fora das... Ah, Deus tem promessa na minha vida. Tem, mas nunca vai se cumprir se não estiver debaixo de obediência. Quanta gente que você viu ir embora, que era uma bênção, de repente desobedeceu a Deus, saiu debaixo da obediência e as promessas não se cumpriram. Você está aí, meu irmão? Ele vai fortalecer a tua estrutura, Ele vai reestruturar você, Ele vai pegar em você e vai dizer, levanta-te. Assim como Ele reestruturou Josué, assim como Ele reestruturou todos aqueles homens da Bíblia, Pedro, que perdeu a sua estrutura por um momento, Jesus vai e reestrutura Pedro. Você entende isso, meu irmão? Isaías perdeu a sua estrutura por um momento, o Senhor foi e reestruturou Isaías. Quantos homens de Deus passaram pelo momento de desestruturar? Talvez você esteja desestruturado, porque por algum momento você estava debaixo de desobediência, mas hoje o Senhor está dizendo, eu vou fortalecer os teus ossos, eu vou reestruturar a sua vida, vou trazer estrutura para a sua vida, em todas as áreas. Você entende isso, irmão? Você está aí? A promessa de colocar de pé aquilo que você deixou desabar. Talvez esteja passando por isso na sua família. Sabe, tem momento que foge, tem momento que a coisa é complicada, acontecem coisas dentro da nossa família que nos abala, que se a gente tomar cuidado, a gente vai ao chão. Às vezes a situação financeira, que você olha para um lado, olha para o outro, vê as contas chegando, vê a coisa e você, meu Deus, o estruturamento, a reestruturação financeira. Eu estou dizendo aquilo, eu vou colocar de pé, eu vou levantar, eu vou erguer, eu vou dar firmeza para que não caia mais. Mas eu preciso estar debaixo de obediência. Veja aqui, eu estou pregando para vocês sobre 4 promessas de Deus liberado para a abertura desse ministério, dessa igreja. E você está aqui nessa noite, então você está debaixo dessa promessa, desde que você entenda que é preciso obedecer. Agora eu vou para a quarta, para não ficar muito puxado. A quarta promessa é essa: e tu serás como um jardim. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e fala isso para ele. Diga, e tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante, cuja
cujas águas nunca se esgotam. Diga: e tu será como um manancial de águas vivas. Sabe o que quer dizer essa quarta promessa, meu irmão? Ser no jardim regado. Deus está dizendo: de você vai vir um avivamento. É da sua casa que vai brotar um avivamento. É de você que vai brotar um avivamento. Não importa o tempo que você ficou parado. O que importa é que agora Ele está liberando isso para você. Está dizendo: você será como um jardim regado. Um jardim regado onde tem vida, meu irmão. Você passa por um jardim que é cuidado, você vê as flores. Você passa por um jardim que não tem, que ninguém cuidou, você vê tudo murcho, tudo morto. Não tem vida. Mas o jardim regado tem vida. Por isso que Ele está dizendo que trará sobre a sua vida, através de você, o avivamento. Você entende isso? João 7,38 diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Avivamento. Vida. Amém? Gera vida em tudo que você fizer. Tudo que você fizer, como está escrito no Salmo 1, será como uma planta, será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água. Por quê? Porque o ribeiro dá vida àquela planta, cujas folhas não caem, dá o seu fruto na estação própria. Por quê? Porque aquele ribeiro vai gerar vida. E o Senhor está dizendo que nós seremos esse jardim, esse manancial de água, onde nós passarmos, vamos gerar vida. Eu vou gerar vida na minha casa, você vai gerar vida na sua casa, lá no seu trabalho você vai gerar vida, na sua família você vai gerar vida, na sua rua você vai gerar vida, no meio dos seus você vai gerar vida. Aleluia! Gerar vida em tudo que faz, meu irmão. Essa palavra quer dizer plenitude do Senhor, paixão, busca, prioridade. Quando Ele é minha prioridade, o que eu fizer vai gerar vida. Você não precisa fazer esforço para nada, porque você vai gerar vida. Sabe? O desejo de estar na casa do Senhor, não precisa dizer: por favor, venha. O desejo que você cultue ao Senhor, não precisa alguém, vai cultuar hoje não? Vai ficar em casa? Não, porque esse jardim regado não vai aguentar ficar sem a presença de Deus. Esse jardim regado entende que flui de dentro dele o desejo de estar na presença de Deus. Esse jardim regado entende que é necessário estar próximo dele, porque próximo dele você consegue ver quando a nuvem está se movendo. Ninguém precisa fazer apelo para oferta, para você ser um ofertante, para você devolver o dízimo, porque você é um jardim regado, isso está dentro de você, esse desejo flui naturalmente dentro de você. Você está aí, irmão? Você está entendendo isso? Não precisa confrontar você, o arrependimento vem logo em seguida, quando você comete uma falha. Isso é um jardim regado, onde tem avivamento. É isso que é essa promessa dele. É essa promessa dele. Sabe? Viver em contínuo. Avivamento é quando você sai daqui e continua queimando. Não é só quando você está aqui na igreja, que dá glória a Deus, aleluia, que pula, que grita. Não! É quando você sai daqui e a chama continua acesa. É quando você sai daqui, o desejo de adorar continua. O desejo de estar na presença dele continua. Você entende isso, irmão? É como um manancial de águas que multiplica.
Sabe, se você represa o manancial, se você represar, você causa morte. Você impede que rios venham se instalar. Se uma pessoa represar um manancial, uma nascente, o que é que ela está fazendo? Ela está secando, ela está matando um rio. E se você represar aquilo que está nascendo em você, você vai deixar de alimentar muitas vidas. Isso é terrível. Se você represar o que Deus está fazendo na sua vida, olha, hoje eu mandei para vocês um vídeo de um homem muito simples, que nem sabe ler, mas ele é um manancial. Aquele vídeo falou muito comigo, a simplicidade daquele. Quem recebeu aquele vídeo? A simplicidade daquele homem. Ele não era nenhum teólogo, ele não era, ele não tinha uma dicção perfeita, mas aquele homem, a sua simplicidade nos toca, porque ele é um jardim regado, aonde ele passa, transforma em rio, é vida. Eu quero que você entenda isso. Você precisa ser vida na vida de alguém, você precisa regar a vida de alguém, você precisa estar debaixo dessa promessa aqui. Essa promessa aqui é para você ser avivado como um jardim regado. Você está aí, meu irmão? Você tem que ser um agente de multiplicação. Sabe, quando o manancial vai passando, quando aquelas águas vai passando, aonde passa vai dando vida. As plantas que eram murchas revigoram. Aquele solo se transforma em um solo fértil por causa daquele manancial. E o Senhor diz que você será como um manancial, de uma fonte inesgotável, que se multiplica, um agente de multiplicação. Você está debaixo da bênção de Deus, ou seja, você é um abençoador. Eu preguei aqui há muito tempo atrás sobre ser bênção, ser abençoado ou ser abençoador. O abençoado vive com a cunha na mão. Ô Senhor, eu preciso de uma bênção, eu preciso de uma bênção. O abençoador é aquele que está sempre abençoando alguém e o Senhor está sempre enviando. O abençoador é aquele que gera vida. O abençoador é aquele que muda a vida das pessoas. O abençoador é aquele que onde chega tem uma palavra para dar, tem um abraço para dar. O abençoador é aquele que quando chega as pessoas ficam felizes porque sabem que está perto dele, ali fluirá vida. Quando você chega na sua família que tem alguma discórdia, você é que vai dar vida. Quando você chega no meio dos amigos que um está tendo problema com o outro, você é aquele que vai gerar vida. Lá no seu trabalho, aquele ambiente horrível, é você que Deus está dizendo, você vai gerar vida. Olha, Deus, não sei para que Deus mandou para esse lugar. Agora eu vou te dizer por quê. Para gerar. Deus não podia mandar para uma empresa melhor? Deus não podia mandar para um lugar melhor? O ambiente lá é horrível, pastor. Mas você está lá para quê? Gerar vida. Você é um manancial naquele lugar, irmão. Você está debaixo de uma promessa. Manancial é para gerar vida. Você está aí? Você precisa entender isso, meu irmão. Você precisa entender que ser manancial é para você. A sua missão é regar a vida de outros. A sua missão é ser bênção na vida de alguém. A sua missão é gerar vida quando alguém já está desfalecendo. A sua missão é chegar na vida de alguém e dar desejo, vontade de viver. Mas se você pensar apenas nos seus problemas, se você se fechar aos seus problemas, você será um manancial represado. Você é uma potência nas mãos de Deus. E tudo que o inimigo quer é que você se autorreprese. Tudo que o inimigo quer é que você fique no seu cercadinho. Não é porque as coisas não estão dando muito bem para você que você não pode ser bênção na vida de alguém. Entenda isso, por favor. José foi bênção por onde passou. Ele era um
Ele era um escravo. José foi vendido pelos seus irmãos, mas ele era um manancial. A Bíblia diz que esse José, que era um manancial, foi vendido para a caravana dos medianitas. E aí é vendido para a casa de Potifar. E a Bíblia diz que tudo que ele fazia prosperava na casa de Potifar, porque ele era um manancial. O inimigo investe contra a vida de José, usando a mulher de Potifar. Não tem nome, pode chamar de Potífera. Tentando contra José. E aí a gente entende. Por causa dela, José vai preso. E porque José vai preso, ali ele tem a oportunidade de revelar sonhos. Ele estava fazendo o quê? Gerando. E porque ele revelou sonhos de um homem que pouco tempo depois estava na presença de Faraó, ele se lembrou de José, falou de José para o Faraó. José vai, revela o sonho do Faraó, se transforma em governador, mas graças a quem? A mulher de Potifar. A gente não consegue entender isso, né, irmão? Todas as coisas correm para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, está acontecendo algo horrível na minha vida. Fica tranquilo, você é um manancial. Se você não se represar, nada pode contra a sua vida, porque você nasceu para gerar vida. Você foi chamado para gerar vida. Há uma promessa sobre a sua vida de ser um manancial, e aonde você passar vai gerar avivamento. Olha para o seu irmão e fala: o seu nome a partir de hoje se chamará avivamento. Você está aí, meu irmão? Tudo isso quando a gente entrar num caminho. Tudo isso quando a gente estiver debaixo da nuvem de glória. Tudo isso quando a gente se entregar de verdade. Tudo isso quando a gente não deixar a carne mais nos dominar. Tudo isso quando a gente entender que há algo melhor para nós. Tudo isso quando a gente entender que o melhor é passar alguns minutos na presença dele do que passar uma vida inteira longe. Tudo isso quando você entender, quando ele diz: eu aqui sei os planos que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que desejais. Eu só preciso estar debaixo da obediência, independente se eu estou sendo injustiçado como José. Mas Deus tem um plano mesmo quando eu estou sendo injustiçado. Mesmo quando se levantam contra mim, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus tem um plano. Mesmo quando as coisas não estão acontecendo, Deus tem um plano. Mesmo quando as coisas não estão acontecendo na minha vida, a situação está complicada, Deus tem um plano. De promessas. Agora foi lançada uma promessa sobre a sua, mas para receber essa promessa eu preciso estar debaixo de obediência. Pastor, eu gostei, legal. As 4 promessas aí que Deus liberou para essa visão, que Ele me guiará continuamente. Fartará a minha alma em lugares áridos, mesmo em sequidão a minha alma será farta. Que Ele
entrará com provisão na minha vida. A terceira promessa foi que Ele fortificaria os meus ossos, que me fortalecia, que me daria estrutura. E a quarta promessa é que eu seria um avivamento, um manancial de águas que não para de jorrar. Oh, meu irmão, esse Deus não é mentiroso. Esse Deus não mente. Hoje você entende porque muita gente morreu sem tomar posse da promessa, porque não estava debaixo de obediência. Você está aí? Moisés foi um dos maiores profetas. Um dos maiores profetas, abaixo apenas de João Batista. Porque Jesus disse que não havia um homem nascido de mulher maior do que João Batista. Olha que Moisés, grande profeta, quem apareceu no Monte da Transfiguração foi Moisés e Elias. Mas Jesus diz que João foi o maior de todos os profetas. Mas havia uma promessa de Deus para a vida de Moisés, que ele iria entrar na terra prometida. Ele ia guiar o povo e entrar na terra prometida. Só que no último instante, Deus disse: Moisés, toca a rocha. Moisés deixou a ira, o homem mais manso da terra, deixou a ira acender-se no seu coração. Porventura, o povo começou a gritar: queremos água, queremos água. Moisés pega o cajado dele com raiva, com fúria, pega o cajado assim: porventura, pode eu fazer sair água desta rocha? E pá, pá, com ira, e brota água. O povo é saciado. Mas o Senhor diz: Moisés, eu mandei tu tocar a rocha. Por causa disso, tu não entrarás na terra prometida. Tu verás, mas não entrará. Havia uma promessa sobre ele, mas não foi cumprida. Porque naquele momento ele deixou a ira se acender no seu coração. Você está aí? O homem mais manso da terra. Tome cuidado com a ira, que você pode não desfrutar daquilo que Deus tanto quer para você. Isso não eliminou o fato dele ser um homem de excelência, tanto que foi ele que apareceu no Monte da Transfiguração. O corpo dele ninguém achou. A Bíblia diz que ele morreu, mas ninguém achou o corpo dele. Há uma discussão teológica se ele realmente morreu ou foi trasladado. Mas isso aí deixa lá para eles discutirem até o dia da vinda de Jesus. Ninguém tira a excelência de Moisés por causa disso. Porém, ele deixou de adquirir algo por causa disso. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer: não deixe que nada atrapalhe as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Debaixo de que circunstância Moisés fez isso? Muita pressão do povo, porque o povo estava com sede. Deus já tinha feito tantas coisas, mas aquele povo perturbava Moisés. Ele deixou a ira se acender. Então eu quero dizer uma coisa para você: fique debaixo de obediência, porque certamente essas promessas irão se cumprir. Você é tudo isso que a Bíblia está dizendo que você é. Você está debaixo de tudo isso. Agora você precisa entrar nesse alinhamento, se mover de acordo com a nuvem da glória de Deus. A nuvem da glória é a presença. Quando Moisés disse assim, aquele povo todo pecou, e o Senhor disse: Moisés, eu vou mandar um anjo seguir com vocês. A partir de agora eu não vou mais, mas vai um anjo, eu vou acabar com os teus inimigos, eu vou levar vocês à terra prometida, eu vou dar coisas boas a vocês, mas vou mandar um anjo. Moisés disse assim: nada disso. Se a tua presença não estiver conosco, não nos faça subir daqui. Anjo é bom, acabar com o inimigo é bom,
Chegar à terra prometida é bom, mas a tua presença é muito melhor. Eu quero que você entenda, para fechar aqui nessa noite. Moisés estava dizendo: não importa onde eu vou chegar, o importante é que tu estás comigo. Aleluia. Não importa o que eu vou enfrentar, o que importa é que tu estás comigo. Fica de pé, meu irmão. É essa consciência que você tem que ter. Não é onde ele pode te levar, é se ele está contigo. Não é onde você pode chegar, não. É se ele continua com você. O que importa é a presença dele. E a primeira promessa foi essa: que ele te guiará continuamente. Aleluia. De dia e de noite a presença continuava com o povo sobre o tabernáculo. O povo se movia conforme o mover da nuvem. Se mova conforme o mover da glória. Quando você está em oração, ele te conduz. Quando você está com intimidade, alguém fechou a porta aí, dá uma olhada aí, se a porta está fechando. Você está aí, irmão? Está repreendido, a porta fechou sozinha. Sai para lá. Abre esta porta para que a presença do Senhor continue aqui. Eu entendi o mistério. Círio disse: eu vou fechar a porta para que a presença não saia daqui. Entendi, Círio, é profético isso, eu entendi agora. Amém. Entenda isso, por favor, irmão. Não deixe essa presença sair da sua vida. Nada pode substituir essa presença. Nada pode ser melhor do que você acordar pela manhã e ter Ele com você. É você dormir e saber que Ele vela pelos seus enquanto eles ainda dormem. É você sair de